Ahoj, všetci, ako sa máte? Všetko v poriadku? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu estou chegando aqui novamente para atualizar vocês sobre o caso Igor Pereto, da cidade de Praia Grande. Ele que foi vítima não se sabe se é uma trama premeditada, há alguns elementos que sugerem que pode ter sido, outros elementos que sugerem que não. Mas fato é que o principal suspeito, que é o cunhado do Igor, Mário Vicente da Silva Neto, ele foi preso agora pela manhã, ele que estava sendo procurado pela polícia desde o dia 2 de setembro, que foi quando foi expedido o mandado de prisão temporária para ele, Mário. Fala pessoal, acabei de prender o Mário, tá preso, tá aqui dentro preso, Vitória, ó, acompanha aí, tá sem sinal para me fazer ao vivo, a gente mesmo que prendeu, a gente mesmo que localizou. Então estão envolvidos nessa trama não somente o Mário, mas a esposa do Mário, a Marcele, que é irmã da vítima, e também a esposa da vítima, Rafaela, que tinha, dito por ela mesma, um caso tanto com o cunhado, que é o Mário, capturado hoje, e com a irmã do marido, que é cunhada dela. Olha que rolo que é essa trama. Então, assim, esse caso é bastante enigmático, bastante emblemático por envolver uma família. A gente tem que lembrar também que tanto a Rafaela quanto a Marcele estão presas. E não bastasse o enigma que se impõe nessa trama, por enquanto, não concluem o inquérito policial, apareceu mais um elemento para apimentar ainda mais essa história, que é o fato de o Mário ter sido encontrado na casa do tio da Rafaela, que foi o pivô dessa história toda, que também é esposa da vítima. Então, é muito estranho, né? Porque hoje a gente sabe, no início não se sabia onde Rafaela estava no momento do delito. Mas hoje, pelas câmeras do condomínio, dá para a gente ver claramente a Rafaela, depois de subir e ficar mais por volta de 1 hora com a cunhada e também irmã da vítima, ela saiu antes da vítima chegar com o seu suposto algoz. Então hoje dá para saber, no início das investigações não se sabia porque nós não tínhamos essas imagens. Tudo indica que é possível que a Rafaela, vamos dizer assim, fique de fora, seja constatado que ela realmente não participou de nada. É possível, pelo que eu ouvi da fala do advogado dela. Foram subtraídos da conta do Igor R$100 mil, mas o fato de Mário ter sido encontrado na casa do tio da Rafaela já traz um elemento que pode de novo levar o olhar das autoridades policiais para a Rafaela. Aos poucos as coisas vão sendo esclarecidas, mas é preciso que a polícia colha o depoimento do Mário, capturado hoje, e a gente tem que lembrar que, claro, vai ser a versão dele, mas de qualquer forma a polícia, junto com outros elementos que a polícia já tem, ela vai montando esse quebra-cabeça, mas para mim ainda está nebuloso. O fato é que, pelo menos para mim, eu não tenho dúvida de que a irmã e o cunhado, o Mário, estejam diretamente envolvidos, porque as câmeras revelam, né, que no elevador eles entram, o marido e a mulher, né, a mulher que é a irmã da vítima, entram no elevador, ele manchado com aquele líquido vermelho, com uma toalha em volta da mão, ela que dizia que tinha sido coagida pelo marido a sair do prédio junto com ele e tudo mais, pelas imagens ficou comprovado, pelo menos para mim, que ela não estava sendo coagida, que ela estava bem natural ali. Ele até a abraça, tal, a gente não percebe nenhum constrangimento, porque esse tipo de coisa daria para perceber pelas imagens, se tivesse havido mesmo algum constrangimento. Não dá para perceber isso, muito pelo contrário, parece que ela está muito à vontade. Assim, a gente tem que lembrar também que esse rapaz, ele tem 23 anos de idade, gente. Ele vai completar 24 anos em novembro, salvo engano, novembro ou dezembro. Uma outra coisa que me chamou a atenção, eu já tinha falado isso no meu outro vídeo, é que eu não acho que aquele ódio todo que se revelou pela quantidade de golpes dados na vítima, eu acho que não se justifica apenas pelo ciúme, não. Apenas ou mesmo até, porque pode ser alegado isso pelo Mário, ou até mesmo uma legítima defesa, algo do tipo. Tudo isso aconteceu porque ele veio tirar satisfação e ele partiu para cima de mim, e ele estava com ciúmes, ou ele estava muito se sentindo indignado por ter sido traído. Não me parece que é só isso.
E aí eu fui na junta comercial porque assim, eu vi uma única empresa em nome do Igor, que é a empresa de veículos, e essa empresa está em nome do Igor e do irmão Maurício, que não é o irmão vereador. O irmão vereador se chama Tiago. Mas aí eu vi que os jornalistas estavam insistindo nessa questão de que Mário era sim o sócio de Igor. Eu até imaginei no início que ele poderia ser sócio apenas de fato e não de direito, porque eu não tinha encontrado, que na única empresa constava só o Igor e o irmão Maurício. Então eu decidi fazer outra investigação, né? Fui na junta comercial novamente, no site da junta, e eu verifiquei o seguinte, que realmente existe uma outra empresa, só que ela tem um nome que não é o do Igor, por isso que eu não encontrei na primeira vez. O nome é Rei das Motos. Essa empresa também não está no nome nem do Igor e nem do Mário. Porém, nessa empresa, Rei das Motos, no dia 18/3 de 2024, portanto este ano aqui, ela recebeu 2 sócios. Era um sócio mais antigo, que constituiu a empresa o ano passado, em junho do ano passado, mas quando foi dia 18/3 deste ano aqui, entraram nessa empresa, no lugar desse outro sócio, 2 empresas, não o Mário e nem o Igor e nem o Maurício, mas 2 empresas, uma chamada PP Eventos, que é uma empresa que tem um capital de R$500 mil, e em seguida, eu vou até passar as datas para vocês verem como é meio um pouco intrigante para mim, né? Pode ser que isso não tenha nada a ver, mas veja bem, então a empresa, essa empresa Rei das Motos, que foi constituída em junho do ano passado, ela tinha um só dono. Esse dono saiu para dar lugar, agora no dia 18/3 de 2024, a 2 empresas. Essa empresa foi criada no dia 29/1 de 2024 pelo Igor e pelo irmão dele, que tem o capital de R$500 mil. Empresa de eventos e também holding. No dia 6 de fevereiro de 2024, quem cria uma outra empresa é o Mário, só que aí somente o Mário é o sócio, ele é sócio único dessa empresa, que se chama MV Gestão, e ela também é uma holding. Essas 2 empresas, a PP Eventos, criada pelo Igor e pelo irmão Maurício, foi criada em janeiro de 2024. 7 dias depois, é criada do Mário, que é só o Mário, que se chama MV Gestão. Também tem como atividade social a atividade de holding. A PP Eventos tem um capital de R$500 mil. Já a empresa do Mário tem um capital de 250. Tanto a empresa PP do Igor e do irmão, quanto a empresa MV do Mário, essas 2 empresas entraram e compraram daquele único dono a empresa Rei das Motos, que tem um capital de 300 mil. Por que eu estou trazendo essa questão para vocês? Porque vocês vão concordar comigo que 23 anos é uma pessoa bem jovem. É impossível uma pessoa tão jovem ter empresas? Não, tem muitos jovens, tem até menores de idade que podem ser, claro, representados pelos pais ou tutores, eles podem ser empresários. Mas chama atenção, porque o Mário, como se sabe, né, como foi divulgado, era uma pessoa que ele era empacotador, algo assim. Mas fato é que foi com o Igor, segundo testemunhas, que ele cresceu na vida. Então, talvez toda essa orientação, cria uma empresa aqui, cria outra ali, que a gente faz uma hold, que ela geralmente é criada para ela administrar outras empresas e imóveis também dessas empresas. Então, para explicar a grosso modo, muitas vezes as holdings são criadas por uma questão de o que a gente fala de planejamento tributário e societário também. Tanto o planejamento tributário quanto o societário, eles caminham juntos, a maioria das vezes. Então, a criação de uma holding é uma coisa bastante comum e corriqueira no dia a dia das empresas. Eu trouxe a questão das empresas porque o meu sentimento é de que não foi só a questão do envolvimento da esposa da vítima com o principal suspeito, Mário. Eu não acho que tenha sido só isso. Eu acho que tem um outro elemento por trás, que é a situação financeira do Igor. Eu acho, sim, isso já vinha sendo nutrido por eles, de ficar com o dinheiro do Igor. Parece que o Igor era uma pessoa muito mais bem de vida, era ele que sustentava todo aquele luxo deles, porque, como eu disse para vocês, o Mário tem apenas 23 anos, e era um empacotador, né? Uma pessoa que provavelmente ganhava muito pouco dinheiro. Então, eu acho, sim, que isso pode... Talvez eles não falem sobre isso, talvez isso não venha à tona como um motivo, mas eu acho que provavelmente foi um dos motivos. Talvez se o Igor não tivesse essas empresas, talvez se ele não tivesse uma vida boa, porque ele conquistou, pelo que se sabe, eu acho que talvez não teria havido isso, não. E eu digo isso muito pela quantidade de golpes que a vítima recebeu. É uma coisa de quem tem muita raiva, tem muito ódio, tem muita inveja, quer estar no lugar daquela pessoa, como eu já indiquei para vocês, né? Já falei para vocês que me remete muito ao filme A Casa,
aquele filme espanhol, quando a pessoa quer estar no lugar da outra e ela se apropria da vida da outra em todos os departamentos dessa vida. Então é isso que eu penso com relação ao motivo da prática desse delito. Talvez o que mais intriga, eu acho que é a participação da Rafaela, porque da irmã me parece que está bem delineada, parece, nesse primeiro momento, para justificar a prisão dela. Eu acho que está bem delineada a participação dela, porque veja, ela estava lá dentro. Num depoimento que foi trazido por uma das reportagens, diz o seguinte, que ela não viu o delito ser cometido porque ela estava no outro cômodo. O que é muito estranho, né? Porque ela é a dona da casa. Esse tipo de delito não é um delito tão silencioso assim. A gente sabe que não. Não é uma coisa assim, onde a pessoa está dormindo, vem uma outra pessoa, algoz, vai lá e atenta contra a vida da vítima com uma arma de fogo, que dá para ser uma coisa rápida e uma coisa, às vezes até silenciosa, em alguns casos. Não foi o caso ali, né? Só que ela, ao mesmo tempo, ela diz que o irmão partiu para cima do marido dela, cunhado desse irmão, com um caco de vidro, tentando justificar os golpes que foram desferidos pelo marido no seu irmão. Se ela estava em outro cômodo, como é que ela sabe? E ela descreve como é que foi, né? Que aí o Mário foi até a cozinha, pegou aquela arma que vocês sabem qual é. Então eu acho sim, que pelas imagens, a participação dela está muito melhor delineada, depois das imagens, para justificar a prisão dela. Nesse primeiro momento, é claro. Já a participação da Rafaela, assim, se você for pensar, ela estava fora do local, as câmeras registram as câmeras da rua e as câmeras dos elevadores, do prédio. Então, isso está muito claro, a Rafaela não estava no local. Mas a gente sabe que quando a pessoa comete um delito, ela não precisa estar presente para ser considerada a responsável por aquele delito. É claro que não. Mas o fato desse rapaz que foi capturado hoje ter sido encontrado na casa do tio da Rafaela, eu já acho que volta a encrencar ela um pouco mais. É a minha opinião. O que se sabe até aqui é que quem descobriu o paradeiro do Mário foi o irmão dele, que recebeu ajuda de uma ligação anônima, dizendo onde ele se encontrava. O irmão dele procurou as autoridades policiais, que foram à captura dele, do Mário. Na cidade de Rio Claro foi para onde ele foi levado para ser feito todo aquele protocolo que a gente sabe que tem que ser feito. Da cidade de Rio Claro, a polícia vai conduzi-lo até a Praia Grande, se é que já não está sendo conduzido neste exato momento, e vai colher os depoimentos, se é que já não colheu, lá na delegacia de Rio Claro. Amanhã, provavelmente, será a audiência de custódia dele, que provavelmente também ele deverá ser mantido preso. E só a partir daí nós vamos conseguir ter mais elementos para trazer para vocês, porque o depoimento dele, apesar de ser o depoimento de um suspeito, certamente com os elementos que a polícia já tem de provas, a polícia vai formando o quebra-cabeça e esse quebra-cabeça vai ficando mais nítido para nós. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Peço que você deixe o seu joinha, deixe o seu like, comente, compartilhe. E se você gostou do meu canal, se você tem gostado dos conteúdos, eu peço que você se inscreva, se torne um membro, se for possível. Eu agradeço muito a sua participação até aqui. Espero você no nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.